Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós iniciamos esse nosso culto de celebração ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nesse dia, nós estaremos louvando ao Senhor, o Deus de toda honra, o Deus de todo louvor, o Deus de toda glória. Eu quero convidar você a orar nesse momento comigo, quando nós entraremos na presença do Senhor com louvor e adoração. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo, por esse momento de celebração, quando estamos reunidos para honrar, para glorificar e para exaltar o teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que prestamos a Ti como igreja reunida nesse tempo dessa forma, mas para o louvor da Tua glória. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do seu amor sobre as nossas vidas, olhamos para a cruz e percebemos que não merecemos a salvação. Mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou com esse perdão e nos deu a sua salvação em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Declare: meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Aleluia, Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado, Jesus, está o nosso coração, pela tua presença, pela tua palavra. Nesse dia, invada-nos com a tua graça, com teu amor, Deus, em nome de Jesus. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, sim, de graça, Jesus, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, somente tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, somente tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Declare. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Sim, é verdade. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos de ti, Senhor. Sempre precisamos do teu amor, Pai. Aleluia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria cumprimentar a nossa amada igreja, os nossos amados irmãos, aqueles que estão conosco assistindo esse vídeo. Que você seja abençoado pela palavra, que ela venha falar aos nossos corações neste momento. Já louvamos ao Senhor e agora estaremos cultuando ao Senhor, estudando a palavra dele, aprendendo mais dele, abrindo os nossos corações para ouvir desta porção maravilhosa. Eu queria que você abrisse o Salmo de número 116. Nós temos trabalhado este Salmo, este já é o quarto culto, o quarto sermão em que abordamos sobre este Salmo. E este Salmo tem sido um bálsamo para as nossas vidas, tem sido um momento de aprendizado e queríamos encerrar ele hoje. Portanto, eu queria que você estivesse acompanhando e, como estaremos encerrando, eu gostaria de ler o Salmo como um todo, do verso 1 ao verso 19, que diz assim:
Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome por essa maravilha, por essa palavra grandiosa, poderosa, que nos ensina, que nos fortalece, pela tua palavra que nos orienta. Prepara os nossos corações, Pai. Prepara as nossas mentes, Deus, para que possamos ouvir a tua voz através deste salmo, Senhor. Para que sejamos transformados, renovados, fortalecidos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. E obrigado, Senhor, porque em ti nos mantemos firmes, pois o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o teu nome. Amém. Temos trabalhado este salmo já há alguns domingos e é um salmo de ações de graças. Não sabemos quem é o autor, alguns dizem que era o rei Ezequias, outros vão dizer, como João Calvino acreditava que era o próprio salmista Davi, mas fato é que não sabemos, também não temos muitos detalhes daquilo que o salmista havia enfrentado. O que sabemos é que era uma situação difícil, o que sabemos é que era uma situação que o deixou preocupado, desesperado. Ele começa o salmo falando sobre um Deus que se inclinou para ouvir a sua voz, as suas súplicas. E ele vem continuando, explicando a situação dele, mas ele faz afirmações que nos chamam a atenção. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Conforme trabalhamos esse salmo, o invocar ele pode ser o clamar, o suplicar, o gritar, o pedir. Assim o salmista faz em seu momento de angústia, ele clama pelo Senhor, ele clama ao Senhor, ele abre para o Senhor a sua vida, a sua dificuldade, os seus medos e busca no Senhor a resposta para as suas súplicas. E ele vem contando que o Senhor livrou ele, livrou a sua alma, que o Senhor, este bom Senhor, este misericordioso Senhor, o salvou. E assim ele vem trabalhando neste salmo até onde paramos, no verso 12, em que ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Hoje estaremos vendo o verso 13 em diante, que já é uma resposta do verso 12, aonde paramos no último culto. O verso 12 diz: que darei ao Senhor? Mas o verso 13 ele começa a demonstrar o que ele poderia fazer. E ele começa dizendo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação.
A Bíblia fala sobre a alegria da salvação, a palavra fala sobre um Senhor misericordioso que salva o seu povo, a palavra fala também sobre o cálice da ira para os que não viveram com uma aliança com o Senhor, mas o salmista aqui aborda sobre o cálice da salvação. Era comum para os judeus festejar, relembrando a passagem, a saída pelo Egito, relembrando a Páscoa, a passagem, relembrando o livramento que o Senhor tinha dado a este povo. Era de praxe eles celebrarem com uma grande refeição, e nessas refeições haviam cálices, e normalmente se usava este termo para dizer algo como celebração. Então aqui ele diz que tomará o cálice da salvação, essa porção maravilhosa do Senhor. Ele se alegrará pela salvação que o Senhor providenciara. Ele se alegrará e clamará ao Senhor, invocará o nome do Senhor. Assim o verso 13 ele vem dizendo, precisamos fazer como salmista, entender o que o Senhor tem feito em nossas vidas, entender o que Deus tem trabalhado em nossas vidas e celebrar estas coisas. Quando contamos um testemunho, não é para crescer em cima de alguém, não é para demonstrar superioridade, mas simplesmente celebrar aquilo que o Senhor tem feito. Quantas coisas o Senhor tem operado em nossas vidas? Quantas coisas o Senhor já fez? Será que temos relembrado? Será que temos celebrado? Há quanto tempo você não tem se alegrado pela salvação que o Senhor nos deu? Na cruz do Calvário. Salvação que nos deu vida eterna. Salvação que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Precisamos celebrar a salvação do Senhor. O foco do salmista aqui não está mais nas suas aflições, mas no Deus que o salvou. E assim ele celebra este Senhor, tomando do cálice da salvação. Efésios 2:8 diz que pela graça fomos salvos, mediante a fé, e isto não veio de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O Senhor é que providenciou a nossa salvação. Pela graça do Senhor é que fomos salvos, mediante a fé. E essa fé ela é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. É o Senhor que providenciou meios para que pudéssemos ouvir a sua voz. É o Senhor que levantou pessoas e vários outros instrumentos que nos levaram a ouvir a sua palavra. Ouvindo sua palavra, é gerado fé em nosso coração pelo Senhor, porque é dom dele. E assim, a graça do Senhor nos alcançou. Não foi por nossas obras, é o que o texto diz. Por isso devemos celebrar a este Senhor. Celebrar este cálice da salvação que nos alcançou, que nos deu vida, que nos inseriu em seu rebanho, não pelas nossas obras, mas pelo dom gratuito do Senhor. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Devemos celebrar ao Senhor por tamanha milagre, por tamanha ação de graça naquela cruz, pelo que o Senhor enfrentou, pelo que o Senhor suportou naquela cruz. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, ele começa de uma forma muito interessante, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor esteve desde o início, e a palavra verbo aqui no grego é hologos, o verbo, a palavra, o conhecimento. O interessante, a forma como João trata Jesus como hologos, o verbo, a palavra, o conhecimento.
em uma época em que se discutia o que é o verdadeiro conhecimento. Hologos era temas de outros textos, textos seculares, buscando entender a vida, buscando entender o verdadeiro conhecimento. Era discussão nas praças sobre este tema. Mas João aqui ele traz algo que confronta o pensamento grego, confronta o pensamento filosófico, dizendo que Jesus é o Hologos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim, João trata sobre Jesus Cristo. Um Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, para nos dar vida eterna, para nos trazer salvação. Quando estamos congregando e nós celebramos a ceia, uma ordenança do Senhor, nós estamos celebrando a salvação, fazendo um memorial sobre o Deus que se fez carne, que se entregou por nós. Assim o pão representa o seu corpo e o cálice representa o seu sangue. Devemos celebrar ao Senhor. Eu sei que lutas como essas podem até nos cegar momentaneamente, podem até fazer como fez com o salmista, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Mas essa tristeza, essa tribulação deve ser momentânea em nossas vidas. Porque haverá alegria novamente quando olharmos para o cálice da salvação. Lutas, dificuldades podem nos cegar, podem nos tirar a alegria. Mas tem algo que você não deve deixar apagar em sua vida. A alegria daquilo que o Senhor já fez em sua vida. O Senhor nos salvou. Celebremos a esse Senhor, invocando agora com alegria pelo cálice da salvação, que somente esse Senhor providenciou para nós. O verso 14 ele vem dizendo: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Todos nós fazemos votos com Deus, fazemos promessas. Quando casamos, prometemos fidelidade diante de Deus ao nosso cônjuge. Quando nós estamos com um filho pequeno e nós oramos, pedimos que consagrem nossos filhos e nos comprometemos e fazemos votos de criar essa criança nos caminhos do Senhor. Quando nos convertemos, nós nos comprometemos a andar nos caminhos do Senhor. Assim o salmista agora ele começa a colocar este tipo de voto diante do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O interessante é que o ponto dos votos, ele vem depois da celebração, depois do livramento, depois de todas as coisas, porque os votos aqui não simbolizam uma barganha, não simbolizam jamais uma troca. Senhor, farei para que tu faças. Não. Ele já havia experimentado do Senhor um Deus a quem ele fala: que darei ao Senhor para todos os seus benefícios para comigo. O voto aqui ele não está como uma barganha, como uma moeda de troca, pois ele já tinha presenciado a este Deus compassivo do verso 5, justo, um Deus misericordioso. Mas este voto aqui ele é apenas uma constatação, apenas uma observação. O quão maravilhoso é servir este Senhor. E por isso agora aquilo que pode ter acontecido em secreto na vida do salmista, essa luta, essa dificuldade, esse momento de tristeza, de tribulação, mas agora ele cumprirá os votos na presença de todo o seu povo.
Quando nós celebramos ao Senhor, quando nós contamos as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, os livramentos, o que éramos, o que somos, a alegria do Senhor diante do povo, nós honramos a esse Deus. Nós fazemos em público. Quando nós cantamos louvores em nossa igreja, nós estamos louvando a Deus na presença do povo. Quando nós testemunhamos sobre esse Deus, nós estamos testemunhando na presença do povo. Esse Deus, ele não deve ficar em oculto. Pelo contrário, que as nações saibam quem é o nosso Deus. Porque toda vitória deve ser dada glória ao nosso Senhor. Reconhecemos nele a vitória, reconhecemos nele o livramento. Assim o salmista agora ele coloca que cumprirá estes votos, mas não em secreto, mas na presença de todo o povo. O verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agora o salmista está falando sobre a morte de santos, a morte de homens que vivem uma aliança com Deus. A morte como a nossa, cristãos que vivem na nova aliança. O salmista está dizendo que é preciosa aos olhos do Senhor. E é preciosa pelo simples motivo que a morte não nos separa do Senhor. Pelo contrário, nos leva mais ainda para perto do Senhor. Que maravilha viver com um Deus tão poderoso assim. Apesar da dificuldade que ele enfrentara outrora, apesar do medo, apesar de se encontrar frustrado, cansado, apesar de se encontrar em tribulação, tristeza, angustiado, apoderado por estas angústias, o Senhor havia dado livramento. Agora o salmista reconhece que ainda que viesse a sucumbir, ainda que viesse a morrer, o Senhor tem plano para o homem. O Senhor tem um plano. A salvação ela não se dá apenas na vida terrena, mas a salvação ela começa no dia em que o Senhor abre o seu coração para conhecê-lo até a eternidade. Não há nada que acabe, nada que interrompa, nada que faça você sair deste caminho. Por isso ela é preciosa aos olhos do Senhor. É o Senhor que nos leva para mais perto dele. Assim, o cristão não precisa temer a morte. Apesar da nossa cultura, apesar do medo das pessoas que vão ficar, se ficarão tristes, se terão sustento, e todas as outras coisas que a morte pode gerar, mas precisamos ter em nossas mentes que estaremos com o Senhor. Eu queria que você lesse Evangelho de João, capítulo 17. João 17. João 17, 24 diz assim: Pai, e aqui é Jesus falando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Essa é a vontade do nosso Senhor. A morte dos santos é a vontade do Senhor, porque é neste momento que veremos o Senhor, veremos a glória de Jesus. É neste momento que uniremos mais ainda com o nosso Criador, seremos unidos a Ele, viveremos mais próximo dEle, viveremos de forma mais plena um relacionamento com o Senhor. Este é o propósito de nossas vidas, glorificarmos ao Senhor, mas não até a nossa morte terrena, mas glorificarmos ao Senhor por toda a eternidade. O Senhor conserva o seu povo, o Senhor guarda o seu povo, de tal forma que desde a sua conversão você deve viver para a glória do Senhor até a eternidade. Assim, como não entender
o verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor. É fato que para muitos a morte é o fim de todas as coisas. Para o cristão é a continuidade, de uma forma mais aprimorada. Longe agora do pecado, longe dessa carne pecaminosa, mas vivendo de forma plena para a glória do Senhor, contemplando a gloriosa majestade de nosso Senhor. O verso 16 diz: Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Eu acho interessante este verso, porque este verso eu posso enxergar nele alguém que reconhece em sua mãe uma serva desse Senhor e que ele também se tornara servo. Para a cultura da época, a escravidão era hereditária, então filho de escrava era escravo, e a palavra servo também pode significar escravo. Mas este tipo de servidão é uma servidão voluntária. Assim como a mãe dele se tornou serva do Senhor, assim ele se torna. Mas não para viver preso, pelo contrário, porque o próprio verso 16 diz que este Senhor quebrou as suas cadeias, quebrou as correntes que o prendiam, quebrou aquilo que amarrava ele em profunda angústia. Sabe, o Senhor tem nos dado livramento de muitas coisas. Devemos, como salmista, lamentar, chorar, suplicar, mas fazer isso diante do Senhor, amando ao Senhor, entendendo que Ele nos ouve, que Ele se inclina para ouvir as nossas vozes, as nossas súplicas, as nossas orações. E transformar este momento de sofrimento para a glória do Senhor, se alegrando com o cálice da salvação, porque o Senhor providenciará livramento. O Senhor restaurará a alegria. A circunstância, a dificuldade, a tribulação, ela não pode te jogar em um abismo e te manter preso, porque o próprio Senhor é que traz livramento. Se você perdeu alguém, se você enfrentou uma situação difícil, talvez seja tempo de chorar. Mas viva este sofrimento para a glória do Senhor e creia, você não está amarrado a nada que te prenda nessa angústia, nessa tribulação. Você não está preso, acorrentado, você não é mais escravo dela. O Senhor nos liberta de todas as coisas. Não andamos mais como escravos, como andávamos outrora. Mas o Senhor nos deu livramento, é o Senhor que quebra as nossas cadeias, é o Senhor que nos dá o motivo da alegria. Sabe? Nenhuma circunstância pode tirar a alegria da salvação da sua vida. Eu sei que você pode ter tido planos frustrados, planos de uma vida inteira frustrados, desmoronando. Mas nada disso se compara à alegria que temos no Senhor. Em Romanos diz que nada se compara à glória do Senhor, ao peso da glória do Senhor. E o sentido é como se fosse uma balança. Nada se compara com a glória do Senhor. Este Senhor que tem nos dado livramento dessas cadeias. E assim o salmista diz: oferecer-te-eis sacrifícios de ações de graças. E novamente, invocarei o nome do Senhor. Não somos mais chamados a prestar sacrifícios com animais, porque o Senhor substituiu este ritual, este rito na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro perfeito, não precisamos mais de sacrifício de animais. Mas, ainda assim, fazemos ações de graças ao nosso Senhor. Quantas vezes você tem orado ao Senhor? Orações de gratidão, dizendo obrigado, Senhor. Devemos reconhecer em Deus esse Deus bondoso que o salmista enxergou.
Existirão momentos em que nos entristeceremos, isso é fato. Todos nós passaremos por lutas como o salmista passou. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos aprisionados a estas circunstâncias. Não somos chamados para vivermos subjugados por traumas do passado, por medos, por angústias. Mas o Senhor, que nos deu a salvação, é Ele que quebra estas cadeias. É Ele que nos dá o livramento. Precisamos entender mais quem é o nosso Senhor. Quanto mais entendemos quem é o nosso Senhor, mais confiança teremos nele. Assim, o salmista enxerga no Senhor. E por isso agora ele tem atitudes de ações de graças. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Agradeça ao Senhor, porque Ele é bom. Ainda que a vida não esteja andando conforme você planejou, eu quero te dizer que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Nada se compara à alegria da salvação que temos nele. Nada se compara a esse Deus que nos libertou e nos tirou das cadeias que nos prendiam, porque o Senhor quebrou estas cadeias. Que façamos ações de graças ao nosso Senhor. Que façamos na presença do povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Como o verso 18, novamente ele diz. Que possamos celebrar a esse Deus na presença do povo do Senhor. Que possamos celebrar na presença dos nossos familiares, dos nossos amigos, dizendo: o Senhor é bom. Que possamos compartilhar da maravilha que há em Deus, da segurança que há em Deus. Eu não conheço nada neste mundo que dê mais segurança ao homem do que o próprio Deus, o próprio Criador. Eu já vi pessoas com muito dinheiro em depressão. Eu já vi pessoas muito inteligentes, desesperados, com medo, inseguros. Eu já vi muitas pessoas que tinham uma postura firme se fragilizarem em um momento de angústia. Pessoas controladoras que perdem o controle. Em nada neste mundo há segurança, a não ser no nosso Criador. É nele que você deve depositar a sua confiança. É nele que você deve descansar e buscar apoio e buscar ajuda para momentos como este. Não existe para o cristão caminhada sozinho. Não existe para o cristão uma caminhada sem buscar ao Senhor. Somos chamados para viver para a glória dele e somos socorridos por ele. É o Senhor que nos ouve. É Ele que sonda os nossos corações. O verso 18 e o 19 diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele termina com aleluia. Uma palavra de louvor ao Senhor. Devemos aprender com este salmo, porque todo mundo um dia passa por luta. Devemos guardar este salmo em nossos corações para saber daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, para que não nos esqueçamos da alegria da salvação, para que não nos esqueçamos de clamar ao Senhor, como tantas e tantas vezes se repete neste salmo. Podemos perceber que, como foi falado no primeiro sermão, homens da fé também passam por tribulações. Assim, não há triunfalismo no sentido de que não passaremos por lutas. Não, a palavra não mostra isso. Mas o que a palavra nos garante, e esse é o triunfalismo do cristão,
A palavra nos garante que o Senhor estará conosco todos os dias. Assim como o salmista, em meio à sua dificuldade, ele clama ao Senhor. Assim devemos fazer. Como cristãos, não passamos por lutas sozinhos. Além do Senhor, o Senhor envia o seu corpo, a sua igreja, os nossos amados irmãos. Passar por luta sozinho é uma opção do homem. O Senhor preparou uma igreja que no Novo Testamento aprendemos que devemos compartilhar nossas lutas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, suportar uns aos outros, amar uns aos outros e tantos princípios de mutualidade enxergamos no Novo Testamento. Eu quero te dizer aqui no amor de Cristo que você não está sozinho na sua luta, que você tem o Senhor para te socorrer. Eu quero te dizer no amor de Cristo que eu e minha família, eu e os irmãos da igreja estamos dispostos a caminhar com você em meio à luta e em meio à dificuldade. Porque cremos que fomos chamados também para isso. Exercemos o amor uns aos outros. E se você tem passado por dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor e peça ajuda aos irmãos. Você não precisa lutar sozinho. O Senhor é que nos liberta. O Senhor é que nos traz a salvação. Às vezes, em meio às lutas, nós paramos de enxergar e talvez estejamos como o salmista em algumas partes, esquecendo o restante. Cegos, aflitos, prostrados, tristes, atribulados. E nessa hora em que estamos cegos, precisamos recorrer ao Senhor. É Ele que transforma o nosso choro em alegria. É Ele que tira os nossos olhos da tribulação, da luta e nos direciona à alegria da salvação. É este Senhor maravilhoso. É Ele, como está em Colossenses, que sustenta o mundo. O mundo está firmado em Deus. Este Deus Todo-Poderoso, a Ele que suplicamos, a Ele que buscamos ajuda. Talvez você esteja em um momento de luta. Eu quero te encorajar a fazer como o salmista fez. A aprender com este salmista. E olhar para a salvação, para a alegria, para a segurança que há em Deus. Olhar para os atributos do nosso Senhor. Ainda que Ele diga que todo homem é mentiroso, mas ao mesmo tempo Ele olha para o Senhor. E é este Senhor que tira essa perturbação que o fazia pensar que todo homem é mentiroso. Por vezes estamos cegos, por vezes caímos em desespero e somos atribulados. Mas o Senhor é que nos livra. As cadeias são quebradas. Amo esse Senhor que nos ouve. Amo esse Senhor tão transcendente, mas tão próximo que nos ouve, que se inclina para as nossas súplicas. Ore ao Senhor, o Senhor tem ouvido as suas orações. Ainda que essa tribulação não venha cessar, olhe para o Senhor e tenha certeza de que Ele está com você. Invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos faz entender quem é Deus. Ela nos faz perceber a sua bondade. Ela nos faz andar em seus caminhos. E ela nos direciona a vivermos para a glória de Deus. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te encorajar a aprender deste salmo uma atitude para a sua vida que seja permanente, uma atitude de sempre buscar ao Senhor em meio às aflições. Tem muita gente que no meio das lutas
fica com raiva de Deus, acha que é injustiça da parte do Senhor e se afasta dele. Isso não é a atitude de um servo do Senhor. A atitude de um servo do Senhor, daquele que conhece a esse Deus, é fazer como o salmista fez e buscar nele o refrigério. O Senhor tem refrigério para a sua vida. Não há tribulação que você não possa suportar. A palavra de Deus garante isso. Por isso, meu amado, é hora de olhar para o Senhor. É hora de olhar para aquele que nos traz esperança, que nos traz conforto. É hora de olhar para o Senhor como um Deus compassivo, gracioso, como um Deus misericordioso. E chegará o momento em que esse choro, que esse medo será transformado na alegria, na celebração. Assim, cumpriremos os nossos votos diante de Deus, o louvaremos na frente do seu povo, diante do seu povo. O louvaremos em nossos trabalhos, em nossos bairros, porque o Senhor é bom, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração, esse Deus. Aleluia. Eu queria orar mais uma vez com você. E eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, que isso tem abatido a sua vida, tem moído a sua alma. Você tem sentido medo, desespero, dor. Talvez essa seja a sua condição. Se você não estiver assim, que você aprenda deste salmo a encorajar outras pessoas. Como igreja, como irmão em Cristo, ajude pessoas, usando como princípio este salmo, dizendo para as pessoas confiarem neste Senhor que é bom. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por este salmo que tanto nos ensina. Quantos princípios pudemos extrair dele, Pai? Aprendemos com o salmista que tu és o nosso refúgio, aquele a quem suplicaremos, aquele a quem invocaremos, aquele a quem clamaremos em nossas angústias, em nossos medos, aquele em quem confiaremos, porque o Senhor é conosco, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e é o Senhor que nos livra de cadeias que nos aprisionam. É o Senhor que nos deu a libertação. Louvado seja o teu nome, queremos nos alegrar, Senhor, em ti. Obrigado, Senhor, por tamanha graça que nos alcançou. Obrigado por ser um Deus tão maravilhoso que se comunica conosco, que nos ensina e que nos ouve, como o salmista diz. Que possamos viver para a tua honra e para a tua glória, Senhor. A morte dos santos será apenas um ponto em nossas vidas. Um ponto final para a vida terrena, mas um ponto continuando em relacionamento contigo. O Senhor nos chamou para a eternidade. Nada pode nos roubar esta alegria. Nada pode afastar de nós o teu amor. Louvado seja o teu nome. Aleluia.